Testando, testando o som. Boa tarde. Então vamos começar, tá, gente? Temos muito trabalho ainda. A gente vai seguindo aí, gente. Agora também a gente tem a teoria de Kant, que é Immanuel Kant, que era da Alemanha. E a ética dele é o seguinte: o conceito ético ele é extraído do fato de que cada um deve se comportar com princípios universais. E que, na verdade, não importa muito o resultado, importa a sua intenção de ser ético. Então, tá vendo? Também é um pouco ao contrário do utilitarismo. O utilitarismo não importa o que você faça, importa o resultado que vai ter, ou seja, os fins justificam os meios, né? Então, vocês verem que na realidade que a gente tem atualmente, tem várias pessoas que falam isso, os fins justificam os meios, os fins justificam os meios. E Kant é o contrário, os meios que justificam os fins. Então, o fim só vai ser bom se o meio for positivo. E claro que ele segue também esses princípios universais, né? Seriam o direito à vida, o direito a você ter todos os subsídios para alcançar essa vida e tal. Mesmo assim, o Kant, esses princípios universais eles são um pouco relativos ao que cada pessoa vai colocar como verdade ou não. Temos também a teoria contratualista, né, baseada nas ideias de John Locke, Rousseau. Locke era da Inglaterra, Rousseau da França, né, que eles partem do pressuposto que o ser humano saiu do estado da natureza, saiu do estado na floresta, onde fazia cada um o que queria, e para poder conviver juntos, eles criaram um sistema de regras onde eles abririam mão de uma certa liberdade em nome de outras liberdades. Por exemplo, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Se você está com vontade ali, você vai de acordo com suas vontades, com seus apetites. Então, o homem está com vontade de comer, ele vai e pega aquela fruta. Não interessa se tem um dono, se foi outra pessoa que plantou. Ele está com libido, ele vai e estupra alguém. Não interessa. Esse é o estado da natureza. É assim, como se fossem os animais vivendo. E aí ele abre mão dessa liberdade de fazer o que quer para ter outras liberdades, por exemplo, de viver. Porque se o homem quisesse a casa ou a moradia do outro, ele podia ir lá e matar o outro. Agora não pode mais. Então ele abriu mão da liberdade de poder fazer o que quer para, por exemplo, não morrer a qualquer momento. Tecnicamente não deveria morrer assassinado, por exemplo, porque esse é o nosso acordo ético. Nenhuma sociedade permite assassinato, por exemplo. Entendeu? Então é como se a gente tivesse feito uma espécie de contrato onde a gente abre mão disso tudo para ter algumas liberdades e algumas garantias. Garantia de que você não vai ser violado na sua vontade, de que você não vai ser estuprado, se você não vai ter a fruta, o seu alimento roubado da sua mão, você não vai ter sua moradia roubada, você não vai ter sua vida roubada, entre outras coisas. Então, o estudo dessas teorias, ela vai falar o que eu já tinha falado, né? A ideia é que vocês entendam que os conceitos éticos, os sistemas éticos e morais que a gente vive hoje, são baseados em todas essas teorias. Ainda existem outras ainda. E aí, quando fala que são todos relativos que eles têm relação com alguma coisa. Eles não são sozinhos, não são verdades por eles mesmos. Entendeu? Eles são verdades baseados em alguma coisa.
E aqui ela vai falar, né? Não existe verdade absoluta ou exata em matéria de ética. A reflexão permanente é requerida. Foi o que eu falei na outra aula. A ética ela é reflexão. Aquilo lá são bases. Não significa que aquilo lá é uma, digamos assim, eu sou kantiano. Não significa que você é kantiano, que o que você vai decidir fazer ou não é fixo. Kant não decidiu por você. Ele criou uma metodologia para que você decida. É diferente. Aquelas metodologias todas são para você decidir alguma coisa, mas você terá que decidir. Quando você sentar com alguém para conversar sobre alguma coisa, vai ter que decidir baseado em alguma coisa. É melhor que você se baseie em uma coisa do que você fazer do nada, que senão a outra pessoa vai te engolir, porque a outra pessoa vai saber muito mais que você. Conhecimento é poder. Se você deixar, se você não aprender, se você não tentar, a pessoa vai te engolir. E essas aqui, né, a divisão que eles fizeram aqui, né, que as teorias práticas da ética, que é a ética da convicção, que é entendido como deontologia, que é o estudo dos deveres. Foi o que eu falei aquela vez na segunda aula, que é a deontologia. A nossa ética profissional é colocada como deontologia, que é os deveres das pessoas, naquela função específica, né? E a ética da responsabilidade, que é uma teleologia. Teleologia significa aquilo que provém do ser humano. Então, é o estudo das atividades dos fins humanos. Então, meu Deus. Essa é a aula, poderia informar? Sim, essa é a aula. Então, gente, na hora de falar da prática das éticas, a gente vai sempre decidir por uma das duas. Ou a ética da responsabilidade, ou a ética dos deveres. Convicção. Eu falo aqui. Não, é assim mesmo. Professor, Oi! a ética da convicção, me explica de novo, por favor, que eu não entendi. A ética da convicção é a ética dos deveres. É a deontologia, é a ética dos deveres profissionais. Você tem dever de fazer isso, dever de fazer aquilo. Professor, você está mudo. Não dá para ouvir nada. Tá mudo? Professor? Ai, que confusão, hein? Oi? Pelo amor de Deus. Bicho, tá mudo mesmo. Porra nenhuma mais. Oiê. Oiê. Professor? Gente, avisa o professor na sala pra gente. Acho que ele não tá mais, não. Parece Eu que acho que ele tá saiu. conversando com os alunos, gente. Não tá, não. Ele estava explicando matéria. Aí ficou mudo. Ai, é foda, velho. Parece que não tá online mais, não. Deve ter Professor, tá caído. mudo. Que bagunça. Ué, gente. O pior é que essa matéria é bem complicada. Professor? Deve ter Professor? desconectado. Oi? Ai! Tá mudo. Não tá dando para ouvir, professor. Tá mudo. Cadê? Oi? Não tá saindo áudio. Voltou. Professor? Oi? Professor? Professor?
Não tem áudio. No grupo que ele tá testando o microfone. Vai esperar um pouquinho. O Guilherme tá lá na rua. Ai, meu Deus. Você não quer que te veja? Não posso, tá tão mal. Tô arrumadíssimo. Aham. Oi, professor. Ficamos sem áudio. Oi, professor, tá dando para ouvir, não? Não está saindo nada. Não tem áudio. Não tá dando pra sair nada. Eu não escutei nada até agora. Cadê o Deve ser áudio? esse aplicativo. Oi, gente, relaxa. Com isso, o tempo está passando, gente. Hoje a gente praticamente não teve aula. Gente, está saindo som para alguém aí? Pra mim, não. Pra mim também Estamos não. aguardando. Ainda não. Nem para mim. Agora nem imagem mais não tem. Também não. Será que ele tá escutando a gente? Para mim, Parece tá que parecendo não, não tá falando Não, nada. velho. o microfone dele Nossa tá senhora, gente, silencioso. tá muita confusão. Não tá Professor. dando, velho. Ele não sabe Tá mesmo. da aula, não. Uai, Da aula, acontece misericórdia. alguma coisa. Até agora a gente não estudou. Olha a hora que já é. Gente, eu também não tô ouvindo nada, não. Eu acho que eu ia para Nem todo eu. mundo, então ela é com ele. Será que ele tá escutando? Ah, Pois nem é. viu. Até agora Eu não. escuto O vocês, mas o microfone dele tá silencioso aí, ó. Tá no mudo. Parece que foi ele que Aonde a gente foi amarrar o nosso jegue. aonde mesmo? foi no Jack. Jegue Nem burro, né, que sombra que eu fui meninos? amarrar. Ai, vamos rir, gente. Vai dar Boa certo. Vai tarde, dar certo. Professor, Eu quero é chorar, gente. Eu quero chorar. Ó, foi 400 e poucos reais jogado no bicho. Pelo amor de Deus, não fale isso não, minha filha. Não tem dinheiro para mais nada. Nem para professor, pagar a multa da rescisão, não tem dinheiro. Mas eu acho que Será oi. que vai continuar assim sempre? Com certeza. Eu Tô Ela entendendo tá mais com nada. vocês. Gente, quem tem acesso a alguém que está na aula para poder avisar para a gente lá na sala? Vocês Ninguém? se preparem, gente, para passar mais raiva, que esse é só o começo, viu? Calma, Ana, calma. Ô, gente, eu tô nervosa, já tomei remédio para controlar. Não, Eu tô só o calma, Ana ódio. Luísa. Calma, pessoal. Só o Vamos ódio. por fé. Vamos pensar positivo. Ah, não adianta pensar e não acontecer.
Todo mundo também. Pelo menos a gente parece evita o que tá- infarto. Tem alguém tentando Parece que arrumar tá lá. alguém lá. Agora Coitado, tem Cícero. áudio deles. Pra mim não tá aparecendo mais nada. Nem pra mim. Pra mim tá Parece que tá parecendo ele. arrumando. Eu vou Tadinho comer do enquanto professor. isso. Que roia. Tadinho do professor. O professor, Ele é tão Professor, bonzinho, só. pois é, Não, adoro ele- ele. Seus áudios tá tudo mudo. Eles É porque ele colocou, porque não é pra ninguém falar, ué. agora. Nossa, velho, que complicado. Alguém para me orientar sobre a turma? Eu sou nova, estou entrando hoje. Coitada. Misericórdia. Seja Prepara. bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe. Eu me chamo Nossa, Priscila. misericórdia. Te dê paciência. Perdi 2 aulas. Volta no grau e cancela seu contrato, pelo amor de Deus. Vai para qualquer outro lugar, amor. Bem-vinda ao Porque, na verdade, eu hospício. estou acabando já essa matéria que estava faltando para mim. Eu formo agora em setembro. Ah, Nossa, tá. boa Então você já tá noite, saindo do gente. Não vou hospício. poder Nós estamos falar, entrando. não. Ah, tá começando agora mesmo? Tá vendo? Se ela fosse nova, eu tava assustando ela. Ah, o professor passou alguma atividade já nessas 2 aulas que eu perdi? Não. Passou nada. Ainda não. Só pra gente ler sobre a Florence. Não tem Ah, eu nem também como perdi passar, 2 né? A gente não aulas. consegue nem entender a aula, vai passar o quê? Nós já é... Meu pai... Ô, professor, tira aí, todo mundo. Oh, meu Deus do céu, viu? Estou vendo que está meio confuso mesmo a aula dele aí. Mas todas as aulas assim? Tudo, minha filha. Todas, grau até agora. confuso. O grau é confuso, você não entende, o grau é confuso. É verdade. É isso mesmo. Ah, mas então tá, obrigada, viu, gente, pela informação. E esperar para ver se o professor volta, né? Pois é, sabe o que nós fazemos enquanto isso? Fazendo Ele essa tá aula aí, só gente. agora, sendo que você já tá Vocês estão terminando sem já. dele, não? É... E é quantas horas de aula? fazendo essa aula? É até Problema assim, da tá? Está parecendo mais 1000 graus de decepção mesmo. Oh, meu Deus. É até às 5, de 1 às 5. Volta, William. Isso, mas Sim, de 1 acaba a menos, 5. acaba menos. Mais ou menos umas 4h30, mais ou menos. Ah, tá. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Pessoal, o que vocês estão achando da aula hoje, gente? Ótimo. Que aula, não Nossa, teve muito aula até boa. agora, gente. Muito produtiva, aprendi demais. Estou perdendo a minha novela por causa disso. Vou tirar 1000 na prova. Pessoal, Nossa vamos sair Senhora. tudo pra gente ver grau. Vamos sair todo mundo. Voltou, professor, gente. 1000 de desgosto. Gente, o professor acho que tá Só que escutando. Pedi pra baixar o preço do O microfone dele tá curso. desligado. Hoje tá maravilhosa, gente. 4 Tá me horas dando e meia de perfume. intervalo e meia hora de aula. Puro diálogo. Esse filho já dá fome, ainda fica ansiosa para assistir a aula e pronto. Daqui a pouquinho tem igual um porquinho. Ô, gente, mas agora é sério, vamos falar sério. A gente não pode continuar assim, não, porque senão nós não vamos aprender nada mesmo, não. Teste, verdade. estão ouvindo, pessoal? Aula de laboratório Agora sim. Agora sim. Gente, tá chamando. Agora sim, professor. Bem-vindo! Agora começa Glória a Deus. Vai ter aula hoje ainda, gente? Vai ter, professor, aula agora? Ele tá escutando Grau nós, vai não. ter que resolver isso aí, porque essas aulas online tá dando certo, não. Alô, Record! Alô, Record! Vou chamar o Vala Geral. A Record faz Aluno geral faz quiser. propaganda para eles, gente. Nem adianta. Ou tá pena, ele é mais doido. Ô, pessoal, eu vou morrer. Gente, vocês estão me escutando?
Agora sim. Sim, professor. Ah, tá. Sim. Então escuta bem. Então escuta bem. Tá. Agora sim. A gente está tendo aula sobre ética. E olha como foi o resultado dessa aula, enquanto o som estava funcionando. Olha o que vocês disseram, olha os bate-papos, comentários. Eu acho o seguinte, todo mundo tem direito de reclamar quando as coisas não funcionam. Eu concordo, quando as coisas não funcionam, a gente tem direito de reclamar. Só que, primeiro, eu não sou daqui, sou nova aqui, só um minuto, se eu puder falar sem interrupção, eu vou agradecer. Eu sou novo aqui, a minha cidade não é essa, eu mudei para cá em março, mas que eu saiba, todas as escolas estão tendo aula online e tem as suas dificuldades, só um minuto, se eu puder acabar de falar. Durante a minha residência, eu também tive várias aulas online, eu dei palestra online, e eu estudei, trabalhei e me formei na universidade. A minha universidade está entre as 20 do país. A ciência da computação na minha universidade está entre as 5 do país. E mesmo assim, tinha problemas com a internet, mesmo assim, tinha problemas com o Zoom. A gente teve aula invadida por hacker, teve de tudo, porque a gente está numa situação complexa e que as coisas são difíceis, porque a gente queria que todo mundo estivesse aqui online, todo mundo estivesse aqui presencialmente, seria o ideal. A aula, eu também concordo com vocês, eu não gosto de aula online, eu não gosto de falar online, não gosto de ficar segurando esse negocinho aqui o dia inteiro, meu braço pesa, dói. Eu preferia estar falando com vocês pessoalmente, a aula seria muito melhor. Porém, eu acho que vocês estão começando a vida profissional de vocês agora. A gente falou de ética hoje. Primeiro, a aula começou 1h20, já tinha mais de 25 pessoas dentro de sala. Eu dei 1 hora de aula antes da chamada, tá? Depois a pessoa que perdeu pode ir lá na internet, tal, ver online. Porém, eu já cansei de falar, tem que entrar pelo portal. O portal está dando problema, avisa na escola que o portal de vocês está dando problema. Só que primeiro tem que entrar pelo portal. A aula foi liberada 12h30, não foi 1 hora, não foi hoje. A aula foi liberada 12h30, está reservada desde sexta-feira. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem nossos problemas, como todos os lugares têm. Só que primeiro vocês têm que respeitar o colégio, a mim que vim aqui, saí lá de Belo Horizonte, peguei um metrô, vim correndo, estou desde as 5 da manhã acordado, estava dando estágio, entendeu? Claro que eu vim dar aula porque eu gosto da aula, eu gosto de vocês são uma turma bem legal, já pelo menos os que eu conheço já, que eu já tive contato, vocês são inteligentes, vocês sabem o que vocês estão falando. Só que toda escola vai ter problema. E quem faz a escola é o aluno. Então, eticamente, agora voltando a falar da aula, eticamente, em que lugar, em que filosofia, em que teoria filosófica da ética está a criticar o próprio lugar que você está? Porque uma coisa é falar, olha, não está funcionando, outra coisa é falar que é ruim do jeito que eu escutei aí agora. Se está impossível, infelizmente, é vir aqui, subir no 2º andar e cancelar a inscrição. Agora, se tem problemas, todas as escolas têm. Eu dou estágio na melhor escola da cidade, no Senac, e mesmo assim tem seus problemas. Então, o caso é o nível de reclamação, com quem se reclama e da forma que se reclama. É isso que eu estou tentando ensinar, por quê? Porque quando chegar no trabalho de vocês vão ter que saber reclamar, saber quando reclamar e saber com quem reclamar. É por isso que eu estou ensinando ética para vocês. Entendeu? E eu também, eu sou ético. Então, o que vai cair na prova vai ser o que eu dei. Eu acho que quando a pessoa fala, olha, eu não tive aula, eu vou ter que fazer prova sem aula, ela está desrespeitando a mim. Que quem vai preparar a prova sou eu. Isso então, que tipo de professor que sou eu, com 7 anos de estudo, de formação, passei em 4º lugar no meu vestibular para vir aqui dar prova que eu não dei a matéria. Então, eu peço primeiramente respeito a vocês, a escola que vocês escolheram, não me importa qual o motivo, e principalmente a mim, porque eu não estou aqui brincando. Quando o som está funcionando, eu não levantei e fui lá para fora brincar, não.
Eu liguei para o menino aqui da técnica, ele veio aqui consertar. Ele desceu correndo, ele viu que não estava funcionando, ele foi lá e foi buscar outro. Isso acontece. Se vocês for ver a reunião da ONU com os 7 maiores líderes do mundo, se vocês verem do começo ao fim, vocês vão ver que ela começou atrasada porque o som não funcionava, que um lugar teve que dar problema no microfone, teve que trocar. Ou seja, se a ONU dá problema, porque você achou que aqui não ia dar, que aqui é imortal, esse computador aqui resolve tudo. Não é assim. A internet às vezes não funciona direito, o link funciona errado, eu mesmo não estou tão habituado a esse Zoom, então eu mesmo hoje errei, por exemplo, vocês não conseguiram entrar na aula, foi porque eu cliquei na aula errada, vocês me desculpem, eu já pedi desculpa, mas isso tudo não é desculpa para desrespeito. Então, a partir de agora, a gente vai acabar a nossa aula. Quem quiser falar, pode falar. Não, eu não sou arbitrário, pode falar, só que vai falar com respeito. Porque eu trato vocês com respeito, todo mundo aqui é adulto, eu não dou aula para o ensino médio. Então, se eu trato com respeito, eu quero respeito também. Professor, Pode falar. é que eu não estava na aula e o senhor fez a chamada? Fiz a chamada. Então, o senhor fez, não fez a chamada? Qual que é o seu nome? Ana Isabel. Depois eu olho o meu também, tá, professor? Luiz presente aqui. Professor. E o meu? Jéssica. Isso. Professor. Oi. Confere para mim, por favor, se você colocou presença para mim. Paula. Pois. Obrigada. Podemos ir para a aula? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Por mim, pode falar, não tem importância, não. O senhor não falou, não, professor, se o senhor colocou a chamada para mim, hein? Presente? Quem está falando? A Jéssica. Já pus presente. Já tinha posto. Obrigada. Então, vamos lá. Professor, posso falar? Pode. O que acontece? Desculpa que a minha voz tá meio rouca, mas o que acontece? Eu já fui aí na aula presencial, eu sei que é muito difícil para você, que você também não está acostumado. Então, eu queria pedir para os alunos, gente, calma, tá defeito. Tu não precisa ficar botando hate, a gente sabe como é que é, sabe como é difícil, sabe que a maioria das vezes eu já vi o senhor pedindo para a gente esperar, eu estava aí presencial, então não é fácil, gente. Eu sei que é difícil, mas calma, é só ter calma. Tá, gente? Exatamente. O professor. Oi. A Roberta falando, mas hoje eu não consegui entrar na sua aula a primeira vez. Eu liguei no grau, mandei mensagem para um tanto de gente, ninguém não conseguiu me colocar na aula. Quando eu entrei, já estava na chamada. Então, assim, ninguém me instruiu a nada. E quando eu me matriculei, não me falaram que as aulas iam ser semipresenciais, falaram depois. Porque eu não gosto de aula online, porque é difícil aprender. É difícil, não é fácil. Entendeu? Eu procurei ajuda e ninguém me orientou. Eu custei a conseguir entrar na aula hoje. Eu custei a conseguir. Hoje eu não vi nada, eu só vi chamada. Entendeu? Eu entendo, Roberta, mas como eu disse na outra aula, ainda não... Tudo que eu dei hoje, eu só dei a explicação, é claro, mas a matéria explicitamente está na apostila ainda por enquanto. E, assim, se qualquer coisa que eu for dar a mais, cair na prova, que não está na apostila, eu vou pedir para anotar. Isso não aconteceu ainda, entendeu? Então, quero que vocês fiquem tranquilos, que a prova vai ser tranquila, de acordo com o que a gente vai aprender aqui. E, assim, as coisas são difíceis mesmo, a aula online é bem complexo, mas a gente está aí, a gente pode tirar dúvidas no final, se as pessoas não entenderem e tal, e a gente vai levando devagarzinho, mas não tem outra forma, senão não tem o curso, porque está no meio da pandemia. Sim, professor, mas eu acho muito difícil. Tem hora que você está falando, aí tem gente falando, tem barulho, tem que ficar falando para desligar o microfone, entendeu? Eu acho isso uma falta de respeito, porque não é fácil, gente. Não é fácil você trabalhar, pagar mensalidade para você não entender uma aula. Fala, Cláudia, a gente finaliza com a Cláudia, vai.
Oi, professor. Está conseguindo me ouvir agora? Tô. Então, professor, a respeito de tudo isso que está acontecendo desde o início, né? Eu só tenho a dizer uma coisa. Para ser sincera, eu estou tentando realmente ter bastante paciência, porque eu sei que não é brincadeira, sabe? Principalmente essas aulas online, né, que é necessárias, né, no momento que a gente está vivendo. Mas, assim, está todo mundo com os nervos à flor da pele, né, professor? E até mais, as mensalidades não são baratas, né? Eu tive aí, conversei com o pessoal do Grau, né? Eles me explicaram, eu entendo mesmo, super entendo, sabe? É tanto que eu estou ficando até mais calada, porque, nossa, a gente tem que pedir muito a Deus para dar muita paciência para a gente, né? E a paciência também é uma ética, né, professor? Com certeza, né? A gente tem que ser passivo até nisso, não é verdade? Então, vamos lá. Já finalizei, professor. Obrigada. Vamos lá, vamos seguindo. Então, o que acontece? Olha, são bons exemplos agora. Então, não há uma contraposição violenta, né, gente, entre as duas éticas práticas, entre a convicção e a responsabilidade. E aí a gente vai falar, quem age segundo a ética da responsabilidade vai falar o quê? Vai responder pelas consequências possíveis dos nossos atos. Então, o que acontece? As duas, elas se invertem. Quando você fala da ética de responsabilidade, você ainda não sabe o resultado. Então, olha, você pode fazer isso, mas você vai ser responsável pelo que vai acontecer. Como nossa aula de hoje. E a ética dos deveres é aquela que a gente já sabe o resultado e a pessoa fala, olha, então você não pode fazer isso ou pode fazer aquilo porque vai dar esse e esse resultado. É que se baseia mais ou menos a nossa deontologia da profissão, que é o nosso o nosso código de ética, que vocês vão dar uma olhada nele daqui a um tempo, daqui a pouco, na verdade, e esse conselho, ele é baseado nesse conceito dos deveres. Então, ele já te fala, olha, se você fizer negligência, vai dar essa e essa lenha. Então, não faça, entendeu? É diferente dele falar assim, olha, faz o que você quiser e depois você responde por isso. Entendeu? Então, a gente tem que observar essas duas diferenças, porque é muito importante. Então, o Conselho de Ética, ele já prevê o que você é responsável por fazer, quais são seus deveres, direitos, já nessa intenção. Tanto é que ele já coloca a punição para cada erro que você pode cometer no próprio código. É o que eu acabei de falar, né? A ética da convicção vai pautar por os valores, normas previamente estabelecidas. E ela vai se dividir entre o princípio, a do princípio e a da esperança. Então, a do princípio ela está restrita às normas morais, bem estabelecidas, né? Se desinteressadamente pelas circunstâncias, ou seja, ele não importa muito em que circunstâncias que você fez aquilo, importa o resultado daquilo. Ou seja, respeite as regras, haja o que houver e tal. Então, E a segunda, né, da esperança, vai ser ancorada em ideais, para uma fé capaz de mover montanhas e alguma coisa parecida com isso. Então, vai preconizar, né, sonhar antes de tudo. Achei péssima essa frase, mas vamos lá. Então, essas duas vertentes vão corresponder às modulações dos deveres e preceitos, dogmas, mandamentos, dependendo de cada coisa onde está essa ética, né? No nosso caso, mais deveres e preceitos. Então, como exemplo da ética da convicção, a gente tem... Deixa eu ver isso aqui. Não lembro de ter lido isso. Cônsul português, mas que exemplo péssimo, né, velho? Ninguém conhece cônsul português, então é um péssimo exemplo. Então, o que acontece? Um soldado, por exemplo, que fosse ordenado matar alguém, poderia usar compaixão e não matar essa pessoa. Então, a ética da convicção, que os deveres dele, tem dever
de proteger pessoas, não matar pessoas. Então, ele, pela ética da convicção, ele usou como exemplo para descumprir uma certa ordem. Né? Então, ele vai, assim como o Marquês ali, do português ali, ele vai priorizar os custos e valores que ele vai ter que resolver depois, vai ser preso por desacatar uma ordem e tal, para não fazer um mal, segundo a própria ética dele. Já da responsabilidade, por exemplo, a gente vai falar, por exemplo, os agentes avaliam os efeitos possíveis de uma ação. Então, eles tentam, você pode tentar obter um resultado positivo para a coletividade e ampliando assim o leque de escolha, você pode falar dos males o menor, que é, por exemplo, o governo na pandemia adotou a medida a prática do imunidade de rebanho. Adotou. Pode falar que não, mas é claro que adotou. Então, o que acontece? Esse falou dos males o menor, só que dos males foi muito males. E agora o governo não quer assumir responsabilidade. Ele usou a ética da responsabilidade, falou dos males o menor, vai morrer só umas 10 mil pessoas, só que essas 10 mil virou 600, e agora eles estão falando que não fizeram, mas fizeram. Entendeu? Essa que é a ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade vai vir sempre depois. Você fez? Então vamos sentar e ver o que você fez. Oi? Exatamente. Toda ação tem uma reação. A ética dos deveres ela já prevê essa reação, então ela já fala não faça. Entendeu? É claro que ela prevê uma reação que pode não acontecer. A ética dos deveres prevê isso. Então, não, por exemplo, se o paciente, digamos, vamos voltar por causa da cirurgia, eu gosto desse caso, cirurgia é fácil. A cirurgia, tecnicamente, não poderia ser feita se o cara não assinar o termo. E aí você foi lá e já preparou tudo e fez cirurgia. Você chamou ele, vamos para a cirurgia. Tecnicamente, você não poderia ter feito. A ética dos deveres fala, olha, você tem o dever de inquirir ele, pedir para ele assinar o termo bonitinho. Só que a maioria das vezes o paciente queria fazer cirurgia. Não, posso fazer. Porque eu quero que meu coração cure, não sei o quê, eu quero achar esse sangramento, a maioria dos pacientes vai falar que pode. Só que pode ter um que não. Então, o resultado, ele fecha o leque, entendeu? Então, qualquer problema que pode ter, ele proíbe tudo, que é mais fácil, entendeu? Já a ética da responsabilidade, o que seria? Eu já saía fazendo em todo mundo e depois eu descubro quem que deixou e quem que não deixou. A maioria vai estar de boa, então você está de boa, só que vai ter um outro que não. E aí esse outro que não vai sentar e vai ter que resolver isso. E eu vou ter que assumir porque eu fiz. Entenderam? Vamos fazer uma medicação sem falar para o paciente o que aquela medicação tem. Fiz dipirona, fazer dipirona todos vocês estão com dor, fazer dipirona todos vocês. E vou chegar e vou fazer, sem falar que eu estou fazendo, se falar o que é, não é um remédio, toma. A ética do dever vai falar, não faça em ninguém sem avisar o que é, e a ética da responsabilidade vai falar, pode fazer em todo mundo, querendo bem, pode fazer, que eu estou querendo tirar a dor de vocês. Só que depois, como é que você chama? Se a Evelyn falar, olha, eu sou alérgica de dipirona, e agora eu já apliquei, a gente vai ter que sentar, e o que acontecer com ela é responsabilidade minha. Entendeu? Então, são as duas éticas práticas que regem mais ou menos as nossas ações. Professor? É por isso que quando a gente está no hospital, aí as enfermeiras ou técnica, quando vai aplicar na gente, ela pergunta se a gente tem alergia. Aí, caso a enfermeira não pergunte e aplicar na gente, dá alguma reação na gente, a culpa vai ser do enfermeiro? Se não tiver no prontuário, sim. Se já tiver no prontuário, ela não precisa perguntar. Se alguém já perguntou e escreveu no prontuário, tá bom. A gente pergunta de novo por uma segurança. Mas se está no prontuário, é documento. Se está no prontuário que você afirmou que não tem, eu não preciso te perguntar nunca mais. Você afirmou que não tinha. Entendeu?